Bom dia, irmãos queridos, nesta quinta-feira, dia 30 de abril. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos hoje meditar juntos o Evangelho de São João, capítulo 13, versículos de 16 a 20. Sereis felizes se o puserdes em prática. Jesus nos ensina a lavarmos os pés reciprocamente, ou seja, a nos colocar a serviço uns dos outros, e diz que esse é o caminho seguro para a felicidade. Acolhendo a mensagem de Jesus e, sobretudo, dando testemunho dele, chegamos a uma grande identificação com ele próprio e com o Pai. Essa é a terrível responsabilidade do cristão missionário. Quem recebe aquele que eu enviar, recebe a mim, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Daqui nasce o nosso lema: evangelizar sem escandalizar, mostrando com a nossa vida o que a nossa palavra anuncia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Em verdade vos digo, o servo não é maior do que o seu Senhor. O enviado não é maior do que aquele que o envia. Já que sabeis disso, sereis felizes se o puserdes em prática. Eu não falo de todos vós. Eu conheço aquele que escolhi. Mas é preciso que se cumpra o que está na Escritura. Aquele que come do meu pão levantou contra mim o calcanhar. Desde já, antes que aconteça, eu vos digo, para que quando acontecer, acrediteis que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Se vocês compreenderem estas coisas, felizes serão em praticá-las. Se o Mestre, o Senhor, vos lavei os pés, vós também deveis lavar os pés uns dos outros. Feliz será quem praticar isso. Continuamente, Jesus insiste em praticar e sublinha que o saber não basta. A fé sem obra é morta, é um aborto. Melhor seria nunca ter nascido. A porca que volta ao lodo e o cão que volta ao vômito são piores do que aquele que nunca se limpou, nunca se converteu. Aquele que ouve as minhas palavras e não as põe em prática é semelhante a um homem insensato que construiu sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e investiram contra aquela casa. Ela caiu e grande foi a sua ruína. Se não tivesse construído a casa, pelo menos não teria caído em cima da sua cabeça. Ouvir a palavra sem praticá-la é pior do que não ouvi-la. Isso significa que um cristão que ouve a palavra quando vai na igreja e não a pratica é pior do que um pagão que nunca teve contato com a palavra de Deus. É o discurso que sempre fazemos sobre o diário do capeta. O diário de quem ouve a palavra de manhã, escuta o áudio-vídeo, mas quando chega à noite não tem nada para escrever porque se esqueceu da palavra. Muito devemos pensar e refletir, irmãos. Hoje, Jesus nos aponta para o lado positivo. Sereis felizes se praticardes isso. Feliz de quem lava os pés aos irmãos, diz Jesus. Se trata de uma palavra clara, simples e prática. Lavar os pés de quem está ao nosso redor, de quem vive conosco. Antes de mais nada,
Seria muito bom fazer esta experiência concreta. Bem o sabem os sacerdotes que toda Quinta-feira Santa devem fazer o lava-pés. Como é duro se abaixar, se agachar e lavar os pés de 12 pessoas. É fadigoso, mas também é uma experiência que todos deveriam fazer. Por quantas pessoas se lavam os pés antes da missa de lava-pés, o pé fica sempre algo não muito limpo, frequentemente ferido e sem um perfume agradável. Jesus não podia escolher um exemplo melhor para colocar na cabeça dos apóstolos e na nossa que servir é sair do nosso comodismo. Servir significa renunciar ao nosso bem-estar. Significa nos rebaixar a lavar e beijar os pés de quem está ao nosso redor. Sereis felizes se o praticardes. É a prática disso que cria felicidade. A leitura do fato não é suficiente. Sereis felizes se o praticardes. Somente a prática, fazer o que Jesus fez, é o que cria felicidade em nós. Portanto, quem se ilude, quem fala bonito, mas nunca faz, essa pessoa é um infeliz. Acha que é muito esperto e, na verdade, se condena sozinho. Somente lavar e lavar e lavar os pés cria alegria. Isso vai contra qualquer pensamento humano. Todos querem sobressair, emergir, ter poder, mas o cristão tem um perfil diferente. Seu sobressair consiste em se rebaixar. Emergir consiste em se mergulhar, em descer nos porões de pobreza de quem o cerca. Ter poder consiste em poder lavar os pés de quem está ao seu redor, ou seja, servir, 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 fazer o bem. Um cristão não pode ficar em paz até que exista um pobre ao seu lado. Claro que se este pobre é viciado em droga, não é coisa boa dar 10 reais para comprar uma outra pedra. Mas lavar os pés não significa só dar dinheiro. Lavar os pés significa purificar o irmão, ajudar o irmão a tirar o pé do seu vício. Eu não posso conceder paz às minhas pálpebras, como falava o rei Davi, até que tenha um pobre mais pobre do que eu ao meu lado. Devo buscar a ovelha perdida, carregá-la nos meus ombros. E uma ovelha pode pesar igual um saco de cimento. Aliás, pode chegar a 100 quilos. Imagine carregar um saco de cimento ou uma ovelha de 100 quilos nos ombros. Quanto pesa o irmão desgarrado? Quanto Jesus fadiga para nos reconduzir ao redil? A coisa melhor é ser muito concretos e práticos. Se eu durmo em uma cama e tenho um irmão que dorme no chão ao meu lado, eu não posso ficar em paz. Devo, pelo menos, me desdobrar até encontrar uma cama para ele, se não quero dar a minha. Se o irmão dorme na calçada, na frente da minha casa, eu não posso dormir em paz, debaixo do meu cobertor quentinho, em cima do meu colchão. Não posso pensar, ele é um pingunço, tem o que merece, a pinga o esquenta. Quanto mais sofre, tanto mais se converte. Todos esses são raciocínios bem pouco cristãos. Entendemos que não é fácil trazer o irmão para dentro de casa. O que mais ele precisa é de uma força nova para vencer o vício. Mas isso não me autoriza a não lavar os seus pés, suas feridas interiores e exteriores. Jesus não disse: lave somente os pés limpos, lave somente quem merece, lave somente quem lava os teus pés. Nada disso. Nenhum dos apóstolos lavou os pés a Jesus, mas foi ele que lavou os pés a todos.
inclusive ajudas. Peçamos esta graça ao Senhor, não ficar em paz até que tenha um pobre mais pobre do que nós. Isso vale muito nas nossas casas de acolhida, por exemplo. Como é bonito quando um coordenador, irmão pai de uma casa, vai deitar no chão para deixar sua cama a uma pessoa que acaba de chegar da rua. Como é bonito quando uma pessoa do grupo de evangelização percebe a necessidade de quem está na sua equipe e dá um jeito de ajudar, está disposta a perder o seu tempo para ajudar, sem deseducar. Lavar os pés deveria ser a nossa preocupação constante, o nosso pensamento fixo em cada momento do dia. Se você tem um carro, então este carro seja para servir e não para você se servir dele ou se engrandecer com ele. Trata-se de uma inversão total do nosso modo de pensar e agir. Vamos parar um pouco e refletir. Quem é mais pobre do que eu ao meu lado? Quem precisa de mim ao meu lado? E o que eu poderia fazer para ele? De que posso me privar para ajudá-lo? Vamos agora ouvir novamente esse trecho que nos indica como ser verdadeiros discípulos do nosso Mestre. Em verdade vos digo, o servo não é maior do que o seu Senhor. O enviado não é maior do que aquele que o envia. Já que sabeis disso, sereis felizes se o puserdes em prática. Eu não falo de todos vós. Eu conheço aquele que escolhi, mas é preciso que se cumpra o que está na Escritura. Aquele que come do meu pão levantou contra mim o calcanhar. Desde já, antes que aconteça, eu vos digo, para que quando acontecer acrediteis que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Podemos parar um minuto para sublinhar e anotar as palavras e as frases que mais mexem conosco.
chegamos agora ao nosso propósito, aconselhamos que seja algo bem concreto e prático, que nos ajude hoje a lavar os pés de verdade a quem está ao nosso redor e mais precisa. Vamos dedicar mais um minuto para pensar bem em como colocar em prática esse nosso propósito. Sereis felizes se o praticardes. Paz e alegria a todos. Se o praticardes, paz e alegria a todos. Meu Jesus sacramentado, Deus tão pobre e desprezado, que nas ruas frio e fome passa assim. Eu queria com certeza acolher sua pobreza e seus pés enfim poder lavar. Pelas ruas, ó igreja, seu tesouro peregrina, desprezado por quem diz ter muita fé. Mas a fé sem obras é morta, e pra Deus o que importa é amar o pobre pela fé. Quero olhar dentre os seus olhos, do seu rosto bem surrado, suas lágrimas poderem então secar e matar a sua fome, como a igreja se
consome, esperando o seu Jesus voltar. Onde dormirão os pobres? Pois é Deus quem te pergunta: até quando vais me abandonar? Não desvies os teus olhos, dou ao pobre tua vida, e Jesus no pobre encontrarás. Onde dormirão os pobres? Pois é Deus quem te pergunta: até quando vais me abandonar? Não desvies os teus olhos, dou ao pobre tua vida, e Jesus no pobre